E o ex-presidente Jair Bolsonaro participou ontem de eventos políticos em Belo Horizonte. Réu no Supremo por suposta tentativa de golpe, Bolsonaro comentou as investigações e os processos aos quais está sendo submetido. Abre aspas. Fizeram de tudo na minha vida, reviraram tudo. Teremos um julgamento político pela frente. Acredito em Deus, o que vier a acontecer, nós suportaremos. Fecha aspas. Bolsonaro também lembrou que foi acusado durante 5 anos de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Abre aspas. Fui acusado por 5 anos de ser mentor da morte de Marielle Franco. Foram atrás de mim até na questão da baleia, na questão dos presentes, vacinas e imóveis comprados no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. Agora, essa falsa tentativa de golpe, onde ninguém consegue comprovar nada disso. Fecha aspas. E nesta sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, abriu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República apresentar as alegações finais no processo da suposta tentativa de golpe de Estado. Assim, a PGR dirá se é a favor ou contra a condenação dos 8 réus da ação penal, que abrange, inclusive, Jair Bolsonaro. Na sequência do posicionamento da Procuradoria, o delator da ação penal, tenente-coronel Mauro Cid, terá o mesmo prazo para apresentar as alegações finais. E depois, na sequência, os demais réus que também enviarão ao Supremo os posicionamentos dentro do mesmo período, Ana. Então, eu até fiz o cálculo, né, começando hoje, abrindo o prazo de 15 dias para as alegações finais, primeiro da PGR, depois do delator tenente-coronel Mauro Cid, depois dos demais réus desse caso. A gente está falando ali de 10, 11 de agosto, a finalização da apresentação das alegações finais de todas as partes envolvidas, e aí o que se estima é que o julgamento chegue ao seu final ali com a aprovação da sentença, né, para setembro, quando a gente vai ter aí o desfecho desse julgamento. Paula, o Brasil, aliás, não só o Brasil e boa parte aqui dos americanos que acompanha a política brasileira, né, até como uma série da Netflix, por exemplo, é assim desde a época da Lava Jato, já entendeu do que estamos falando. Há uma perseguição política implacável, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, de mais um passo aqui nos Estados Unidos em relação ao Brasil, ao que está acontecendo no Brasil, a esse regime totalitário. E nós sabemos também, Paula, o que vai sair disso. O presidente Bolsonaro provavelmente vai ser condenado, vai continuar inelegível. O presidente Bolsonaro, ele ainda é um grande monstro para esse establishment, né? Para os tentáculos do outro monstro, esse sim que anda devorando nossa Constituição, nosso processo legal, nosso ordenamento jurídico, as prerrogativas de outros poderes, e o presidente Bolsonaro ele é visto como uma ameaça ao controle estatal. O presidente Bolsonaro sabe disso, o Brasil sabe disso. Agora, ainda, mesmo que cheguemos nessa outra fase, como você bem descreveu, Paula, ainda há muitas perguntas que não foram respondidas sobre as 11 delações do Mauro Cid, 9 aproveitadas, sobre a cariação entre Mauro Cid, Braga Neto, que nós não tivemos acesso aos vídeos, sobre outras coisas que alguns advogados até dizem que nem eles tiveram acesso. São milhões de mensagens trocadas, houve perícia nessas mensagens, conversas de WhatsApp, vídeos, enfim, ainda há muitas perguntas. Então, o processo segue assim num empurrão do próprio Supremo, porque não apenas a nação continua cheia de perguntas em relação a todo esse processo, a denúncia da PGR, 272 páginas embasadas nas delações do Cid, mas as delações do Mauro Cid, elas não param de pé.
mas não, eles estão empurrando, né, como uma manada, eles que julgam em lotes, né? Eles estão empurrando isso aí como uma manada, goela abaixo do brasileiro, vai ser assim, pronto, acabou. Já está escrito, Paulo, o que vai sair disso. Pois é, Alexandre, a Ana falou bem, né? O Supremo está empurrando com uma velocidade enorme esse caso do suposto golpe. No começo do ano a gente já falava que a previsão era para ainda esse ano o julgamento envolvendo tantos réus, com uma delação premiada aí, com tantas polêmicas. Ainda assim, está tudo correndo com velocidade para ser encerrado ainda este ano, antes das eleições de 2026. Como na fábula do lobo e do cordeiro, né? Se não foi você, foi o seu pai. Se não fosse o 8 de janeiro, seria alguma outra coisa. Porque o que está movendo, nesse momento, muita gente, é o medo de Bolsonaro. Eles têm medo, eles botaram na cabeça uma verdade deles, segundo a qual Bolsonaro é golpista, fascista, misógino, homofóbico. Só que a realidade mostra que não é nada disso. Na hora de provar que é golpista, não aparecem as provas, né? Agora eu pergunto o seguinte, se o Supremo é democrático, né, e o então presidente do Supremo tentou ser, embora inconstitucional, quando presidiu o julgamento de Dilma e rasgou pelo meio, exatamente pelo meio, o parágrafo único do artigo 53 da Constituição, que dizia que o presidente condenado fica inelegível, mas ela não ficou inelegível. Então, foi entregue ao povo para decidir. E o povo mineiro mostrou que ela, sim, é inelegível. Ficou em quarto lugar. Por que não entregar ao povo? O povo não é a origem do poder? A vontade do povo é que não deve reger os governantes? A política externa é resultado das aspirações do povo brasileiro. Deveria ser, por exemplo, né? Já que tocamos nesse assunto na brilhante reportagem de capa desta edição do Piotr. E por que não fazer isso com Bolsonaro? Submeta-o ao julgamento do povo. Bolsonaro está se queixando que esse julgamento do Supremo é político, mas o verdadeiro julgamento político é feito pelo povo, nas urnas. O povo é que julga. Por que não entregar para o povo? É medo.